Deixa eu te Ótimo. apresentar. A doutora Maitê Pimentel Tomarco é endocrinologista, especialista em metabolismo, diabetes e obesidade. Ela é formada em clínica médica, atuou 10 anos como intensivista, tem o título de diabetologista pela Universidade na Escócia e é primeira-tenente da Força Aérea, doutora. Adoro, adoro. Doutora Maitê, boa noite. Boa Um noite, prazer, Paula. Nossa, prazer te um prazer entrevistar. enorme. Você sabe que eu te adoro. Fiquei muito honrada com esse convite. Muito obrigada. Ai, eu acho que estamos aí numa cruzada de uma época que as pessoas estão bem enlouquecidas, e eu brinquei até que a pandemia está virando uma pancemia, né? Porque as pessoas não param de comer. Agora, eu queria saber, doutora Maite, essa pandemia está bagunçando os horários de todo mundo, as rotinas de todo mundo, e isso está mexendo com o metabolismo de todo mundo, com uma forma, assim, alucinante. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Você sabe que a gente tem uma coisa chamada ciclo circadiano, né? Que isso é genético. Uhum, Então, muitas pessoas acordam bem, querem fazer exercício, querem comer. Muitas são notívagas, então é à noite, das 10, 11 da manhã, elas acordam dispostas e vão dormir tarde. Quando a gente muda já um ciclo circadiano, já tem alteração de metabolismo. E isso aconteceu com a maioria das pessoas, né? No começo, adaptação do horário, de acordar, e aí que horas dorme, um monte de gente dormindo tarde, porque não tinha aquele compromisso de acordar cedo, pegar o trânsito, isso já mudou. Então, o uhum. que acontece? Quando a gente fala em metabolismo, tem a ver com cortisol, que é o hormônio do estresse, tem a ver com histamina, que é o hormônio de acordar cedo no mesmo horário, tem a ver com melatonina, que é dormir, ficar escura, e a gente tem que pelo menos 6, 8 horas de sono. Então, você vê que a gente tem mais de 28 hormônios que alteram o nosso Uau! metabolismo, e nós temos mais de 201 genes, até mais, cada vez se estuda mais, que alteram até o peso da gente. Então, engordar, por exemplo, ou emagrecer, não é só comer e fazer atividade física. Isso é um conceito antigo, né, que a gente tinha 10 anos atrás. A pessoa está acima do peso, ela é gordinha, safada e preguiçosa. Isso caiu. Então, a gente tem o fator emocional, comportamental, hormonal, o ciclo circadiano, desbiose intestinal. Nosso intestino tem a ver também com o nosso peso. E, como eu falei, a genética também está relacionada. Agora, o que fazer para a gente tentar fazer com que o nosso relógio biológico se aproxime Porque muita gente vai ter que fazer o home office, os horários são outros, muita gente com horário invertido. Como fazer para ir se acostumando nesse novo ciclo, doutora? Então, isso é uma pergunta interessante, mas difícil da gente mudar o nosso metabolismo em tão pouco tempo. Então, olha só. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para quem faz, por exemplo, atividade física. Às vezes a pessoa se empolga, eu vou fazer exercício, eu vou emagrecer. Só que não é no primeiro mês que a gente acelera esse metabolismo, não é no segundo. A gente precisa de 4 a 6 meses fazendo Uhum. exercício, dia sim, dia não, dia sim, dia não, para aumentar endorfina, estamina, adrenalina, GH, para que o corpo tenha satisfação e aumente esse metabolismo em 27%. Então, olha só, Uhum. não é em um mês que a gente muda o metabolismo. Então, é a mesma coisa. Agora, se a gente começar, eu vou mudar a minha rotina, você vai demorar para ter uma resposta. Então, quem está na pandemia, o ideal era ter a mesma regra e rotina que fazia antigamente. Por mais que você não precise acordar tão cedo para pegar o carro, não tem trânsito, que às vezes está mudando já, né? Hoje eu peguei um trânsito, não sei se você está pegando trânsito, Paula, tá impossível. Tá voltando aos poucos, né? Tá? Tá, em Então, algumas áreas, eu acho. é. Então, acho que assim, por exemplo, se você acordava às 7 da manhã, agora está acordando às 10, porque não precisa. Eu acho legal acordar entre 7 e 8 horas, tomar seu café, faz uma atividade física em casa, ou lê um livro, ou faz alguma coisa e tentar dormir sempre no mesmo horário. O problema é que as Tá. pessoas estão. Ah, eu posso amanhã, às vezes, acordar mais tarde. Aí fica vendo filme, fica enrolando. E isso altera o metabolismo. Então, a dica agora na pandemia é tente fazer o mesmo esquema que você fazia antigamente. Agora, o problema é que muita gente está tendo que cozinhar em casa.
E muita gente que não sabia cozinhar, mas que está pedindo o fast food, a comida pronta, que aumentou em mais de 70% os pedidos de fast food de março para cá. E isso você não tem muito controle na alimentação que você está fazendo, né, doutora? Como é que as pessoas podem fazer para que elas tenham um pouquinho mais hábitos saudáveis na alimentação dela durante essa época? Porque muita gente vai ficar aí no home office e não vai nem voltar para o escritório, né? A tendência é essa. Então, o perigo dessa pandemia é a gente achar que está meio que em férias e que férias pode Pois ser qualquer coisa, né? O pecado capital da gordura visceral, da gente acumular gordura no nosso corpo, é comer antes de dormir. Então, a gente precisa de 8 horas andando, falando, trabalhando, xingando, para gastar a energia dos alimentos. Uhum. Portanto, depende do horário que você faz de dormir, 8 horas antes de dormir, seria ideal que não comesse mais carboidratos, frutas e doces. Aí você fala, fruta? Sim, frutose vira glicose. Então, às vezes, a pessoa acha que só não pode comer lanche ou arroz à noite. Não, a gente tem que evitar batata, arroz, lanche, frutas e até um leite com lactose. Tem gente que toma o leitinho da noite, tem que ser sem lactose. E tentar, por mais que você vai pedir coisas que você, eu não sei cozinhar, vai ter que pegar mais proteína. Então, tem que aprender a fritar um bifinho, um frango, pedir comida japonesa, shimeji, sashimi, mas não pede o sushi, que tem arroz. Pedir um monte de coisas de verduras, legumes, vai ter que começar a se adaptar, porque depender só de lanches, de fast food, isso não vai ter jeito, né? E tem Pois muita é. coisa saudável, Paula. Nossa, tem cada coisa no YouTube, na internet. Pois é, as pessoas Dicas. podiam exercitar, né? Ser mais, cozinhar em casa, fazer uma coisa mais saudável e poder, né? Para sobreviver mesmo, né? Porque isso vai demorar para passar. Você sabe, eu fui militar 9 anos, então a gente É, aprende, né, que na guerra que você mostra quem você é, a sua capacidade. Então, se é, você continuar na inércia, porque eu não sei cozinhar, porque eu nunca aprendi, porque eu não gosto. Gente, você vai sair perdendo nessa guerra. Então, ou você aprende a comprar as coisas corretas, ou você vai aprender a cozinhar, e tem muita coisa fácil. Eu não tenho tempo, gente. Trabalho que nem a doida do universo. O que eu faço? Estou com muita pressa? Eu faço um omelete, gente. Quem não sabe, né? Um ovinho, aí você coloca uma pois verdura. é. Não é? Não dá para Fritar um fazer. ovo, pelo menos, né? Ou cozinhar o ovo, já que não quer fritar, cozinha o ovo, põe na água e cozinha, não é coisa mais simples. Agora, doutora, quais os alimentos? Vamos falar um pouquinho de imunidade. Tem muita gente tomando vitamina, atropelando, porque tem que tomar vitamina C, tem que tomar zinco, tem que tomar vitamina B, tem que tomar. E tá uma loucura, né? Pode, assim, discriminadamente sair tomando tudo quanto é vitamina? Como é que é? Fala um pouquinho disso. Meu, adorei a tua pergunta. Porque, olha só, a gente às vezes acha que tomar vitamina pode o quanto quiser, mas não. O excesso de vitamina A, por exemplo, pode dar cegueira noturna. Então, quem dá um monte de gotinha de aditivo para as crianças tem esse perigo. Excesso de vitamina D, o normal é 30 a 60. A gente pode ter hipercalcificação, pode provocar cálculo na vesícula, cálculo no rim. Então, as vitaminas têm que ser cálcio em excesso também, então a gente tem que saber a quantidade correta, tá? Não que a gente vá, não, eu não sou nada mais ou menos, não sou contra a vitamina de forma alguma, mas não de uma forma indiscriminada, né? Agora, quanto à imunidade, é verdade, sim, que vitamina C melhora, que vitamina D tem estudos até de melhora com doenças autoimunes graves, como esclerose múltipla. A gente sabe que zinco, selênio são ótimos, imuno-TF. Por quê? Porque eles aumentam os linfócitos T, são as células de imunidade que vão ir contra os vírus, tem uns que são contra bactérias. Então, todo mundo que se alimenta bem de verduras escuras, de legumes, de proteína, que toma um pouco de sol, que se suplementa com vitamina na dose certa, vai com certeza ter uma imunidade muito melhor. Porque não é que isso vai matar o coronavírus, que isso vai fazer com que você saia dessa situação, mas você pode ter menos complicações se a tua imunidade for melhor. Um E pouquinho isso a gente melhor. está estudando agora, até tem alguns testes de pessoas. Por que pessoas na mesma faixa de risco
Obesidade é um fator de risco, diabetes, hipertensão, quem usa imunossupressor. Por que uns respondem melhor e outros pior? Eu Pois estou é. até testando marcadores para ver por que a imunidade de um é melhor do que a outra. Que isso tem a ver com a alimentação da gente também. Tem até uma pesquisa, um estudo recente, acho que dessa semana, da Unicamp, que aponta que o Covid-19 ele infecta as células chamadas adipócitas. Quer dizer, realmente a obesidade ela complica, né? É um complicador se a pessoa ela contrai o Covid, é isso, doutora? É isso. Então, muitos casos de jovens não tinham fator de risco da diabetes, da hipertensão, asma, bronquite, e pela obesidade foram entubados. E aí eles começaram Uhum. a suspeitar por que jovens, e a maioria tinha obesidade, é fator de risco? E é. O adipócito é a nossa célula de gordura. E ela produz interleucina 1, 6, fator de necrose tumoral, são substâncias que são tóxicas e que faz com que o nosso sistema imune fique se defendendo disso. Então, se Aham. você está indo para uma guerra, que é contra o coronavírus, e teu exército já está debilitado, os soldadinhos alguns já morreram, porque ele está lutando contra esses adipócitos, as toxinas, ele com certeza você vai ter uma imunidade pior. Isso para qualquer doença crônica que a gente tenha, a gente diminui a imunidade. E agora tem evidência científica, que você falou até da Unicamp, que acometimento do corona, inclusive na célula de adipócito, pode ser encontrado. Então, piora quem tem mais Pois adipócito, pode é. ter infecção. E me parece que o brasileiro, ele, antes da pandemia, numa pesquisa do Ministério da Saúde, o brasileiro engordou 13 vezes, é isso? Não, nos últimos 13 anos ele engordou, assim, é, mais de 50% dos brasileiros estão fora são gordinhos, estão fora da medida, é isso, e 20% obesos. É muita E coisa, olha né? só, é muito. As nossas crianças, os dados científicos são de 33% das nossas crianças estão acima do peso Pois é. e 68% da população está acima do peso. E esse dado que você falou, mais de 50 estão apresentando pelo menos a obesidade grau 1 ou 2, que aí já piora mais ainda, não é só um sobrepeso. É muita gente. Agora, o que fazer com as crianças, né, doutora, com essa pandemia? Porque as crianças estão todas presas dentro de casa, não podem sair, não estão indo para a aula, quer dizer, não tem como fazer nenhum tipo de exercício físico. Como é que as pessoas podem ajudar na alimentação? Porque com a obesidade infantil, aí tão em evidência, como é que as pessoas podem precaver as crianças de elas não engordarem dentro de casa, já que a atividade física ficou tão desregulada, né? Criança tem que tomar muito cuidado, porque elas querem muita atenção. E É, aí a mãe está trabalhando, está organizando tudo, tem que home office, e ver escola, ver a aula, ser professora, gente, tá uma bagunça isso, né? pois E é. qual é o perigo? É a gente transformar toda essa ansiedade, essa atenção que essas crianças querem, numa compensação por alimentação. Porque alimento é prazer para o cérebro. E É. isso a gente estaria estimulando uma fome emocional. É a fome, que não é a fome fisiológica, que a criança está com fome. Ela quer uma coisa como a gente come um doce às vezes, que a gente chama isso de fome emocional. Não é porque a gente está com fome, é porque a gente Pois é, quer alívio, prazer, né? Então, para as é um problema crianças. esse prazer, essa fome emocional. Aliás, eu queria depois que a senhora falasse os tipos de fome que nós temos, nós humanos temos, mas das crianças que o assunto é esse que é super complicado, né, para poder É cumprir. muito legal esse tipo de fome, eu vou falar. Mas das crianças, é isso, não deixar a compensação emocional se tornar como via de comida, né? Então, desviar com as brincadeiras, a hora do jogo. Se tiver fome, deixar frutas, deixar legumes picadinhos. Evitar muito, é o pão, é o arroz branco, é a batata, é massa e é doce, que são os grandes vilões da obesidade. Então, por mais que a criança esperneie e chore, ai, vai, então dá uma comida para essa criança ficar quieta e me deixar trabalhar, pelo amor de Deus, você tem que dar opções. E não é não. Se você falar não para o seu filho, não é que você está penalizando, não. Você tem que ser lúdico. Então, as comidas têm que ser com brincadeira, fazer com que a criança aprenda a cozinhar, cheirar o legume, picar, brincar,
fazer com que esse cozinhar seja uma coisa importante na vida dela. E eu Pois acho que é. isso vai, né? Eu acho legal isso. Agora, Agora, os das tipos de fomes que você fome. me perguntou, Paulinha, é assim, eu acho muito legal isso, porque a gente tem 3 tipos de fome. A fome fisiológica, que é você sentir fome. Aí, se qualquer coisa que você coma, vai te satisfazer, vai te dar saciedade. A gente tem a fome emocional, que aí não é fome de comida, é um desejo. Então, eu tenho fome do bolo da tia com cobertura de chocolate que foi feita no aniversário. Eu gosto do hambúrguer do tio João, é aquele específico. Isso é uma fome emocional. Aí a fome emocional está vinculada com 2 hormônios do nosso cérebro. Falta de serotonina, que é o hormônio da paixão, do bem-estar, do prazer. Então, a pessoa vai mais para o doce, para a beliscação. E falta de dopamina, que são pessoas mais ansiosas, compulsivas, geralmente workaholics, que trabalham, chega às 6, 7 da noite e fala, meu Deus, é um gremlin que saiu de mim. Vai lá e come tudo, mastiga rápido e fala, ai, relaxei. Você vê como tem a ver com os E hormônios que eu como tô fazer falando. para se, né? Como fazer para se conter numa história dessa, doutora, numa fome dessa? Dá para Então, por exemplo, enganar, fingir? dá. Então, existem técnicas para driblar a compulsão alimentar. Então, por exemplo, até quem é adicto de drogas, usuário de drogas, bebida alcoólica, a gente fala, isso é uma compulsão. Se você desencadeia isso, você... E tem estudos com ratinhos que cocaína, chocolate e carboidrato é vício igual no Uau. cérebro, que abaixa a dopamina, que é o hormônio que a gente tem determinação, militarismo, que é falar, meu, eu não vou comer, custe o que custar, eu vou ficar com fome, eu não vou comer. Como é que a gente dribla a compulsão? Uma das técnicas é chegar em casa, você tá com aquela fome, chega em casa já querendo abrir a geladeira. É beber 2, 3 copos de água gelada. Ah, Isso tá vendo? faz, é legal isso, no hipocampo da gente, que é o centro da fome, existem mecanismos de vários hormônios, da PONC, que fazem com que você, a água gelada, dá uma saciedade. Aí você vai tomar banho, vai arrumar gaveta, sei lá, vai fazer alguma coisa por 30, 40 minutos, que você vai desviar essa compulsão focada. Isso acontece, vocês já perceberam, às vezes você está com uma fome, sei lá, fome, 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 mas aí não deu tempo de comer. Você ficou trabalhando, tinha um prazo de um relatório para entregar. Você pode perceber, às 3, 4 da tarde você não está com tanta fome, igual você estava no meio-dia e meio. Porque a gente cria mecanismo contrarregulador de compulsão. Então, para compulsivos, essa é uma das técnicas, desviar a atenção e ter outros tipos de alimento. Então, por exemplo, você quer comer, está com muita fome, mas você comer alguma outra coisa no lugar e desviar a atenção, seria uma técnica depois de não comer tanto. Já para os beliscadores ansiosos, que gostam mais de doce, esses a gente é mais difícil. Por exemplo, quem é muito vontade de doce, às vezes é melhor comer um pedacinho do doce do que não comer nada e ficar trocando por outra e outra coisa, que são os desejos da serotonina. Então, para beliscadores de doce, não é essa técnica que existe, é você comer outras coisas, por exemplo, banana, tem triptofano e diminui a vontade do doce, porque aumenta a serotonina. Quando a gente come coco, avocado, tem gordura boa, HDL, que no cérebro diminui um pouco a vontade do doce. E às vezes até comer o doce, mas comer outra coisa antes, tipo uma proteína, e o pedacinho do chocolate. Vai ser melhor do que você não comer nada antes, que você vai, vai detonar aquela barra de chocolate inteira. Você vê, então, de Pois é. acordo com o perfil e com o hormônio cerebral, a gente tem... Isso são 2 técnicas que eu estou falando agora. Mas a gente tem Aham. várias técnicas para driblar esses desejos cerebrais. Tem uma pergunta: comida calma a ansiedade? Sim, Josué Arimateia que faz. sim, totalmente. Toda a comida que tem principalmente carboidrato, ela aumenta a serotonina e doce, serotonina e aumenta a dopamina, que dá aquele prazer, aquele negócio, ufa, que alívio, né? Mas muitas vezes, se a gente faz em excesso, a gente se sente culpado. Pois E é. dessa culpa é que muitas vezes vem distúrbios de comportamento alimentar, como bulêmicos, como anoréxicos. Então, aí eu estou chegando no extremo da história, né? Mas se a gente come com prazer,
escolhendo os alimentos, a gente vai ter saciedade, a gente vai ter prazer, e não colocar o alimento como uma coisa errada. Alimento é coisa certa, comer gostoso faz parte da vida. É que a gente tem que saber a quantidade e saber a hora certa de fazer isso. E não, tipo, tem gente que, eu não posso nunca, eu nunca vou comer mais isso, vou fazer promessa e nunca mais vou comer. Isso é válido. E que nem o dia oficial da dieta, que é segunda-feira, né, doutora? Incrível. Segunda-feira começa a minha dieta. Não, essa coisa de promessa eu me mato de rir. Tem paciente que fala, doutora, eu fiz promessa de não comer carambola. Eu falei, carambola? Mas, tipo, tem que ser uma coisa que você goste, né? Não fingir que tá fazendo um negócio, né, de promessa. É engraçado. A promessa mais furada, carambola, né? Porque ele tem uma árvore de carambola na casa dele, ué. Agora, doutora, tem alguns alimentos que melhoram a ansiedade, que acalmam a ansiedade e depressão, que abaixam um pouquinho? Quais são? Então, sempre pensar que a depressão vem de um distúrbio cerebral da falta da serotonina, né? Adrenalina também e noradrenalina. Então, existem alguns alimentos que estimulam isso, que fazem a gente produzir mais. Quais são? Chocolate aumenta a serotonina, a banana, como eu falei, que tem triptofano. Das verduras escuras, o espinafre tem também bastante triptofano. Nuts é uma boa opção. Tudo que é amêndoa, nozes, caju, eles têm HDL que dão saciedade, gordura boa, e eles também aumentam isso. A soja é também um grande componente para a gente aumentar estrogênio, fitoestrogênios e também aumentar a serotonina. E atividade física. Então, tirando a comida, a atividade física é o grande antidepressivo natural da gente, que dá saciedade, porque aumenta o análogo de GLP-1 e aumenta todos esses hormônios do bem, para que a gente depois consiga ser mais determinado, saiba falar não para as coisas que não podem ser comidas. Pois é. Uma vez eu conversando com o psiquiatra, ele me falou que a Coca-Cola piorava muito a depressão das pessoas. Qual é esse paralelo? Existe mesmo? Você sabe que tem uma coisa que é muito interessante? Muitos pacientes da gente que vão para a bariátrica, eles são viciados em Coca-Cola. É incrível. Não é Guaraná, nem soda, nem... É Não é a Coca. Coca-Cola e geralmente a normal, né? Por quê? Só essa coisa do gás, de encher com gás, isso é uma forma de diminuir a compulsão. Então, outra técnica para diminuir a compulsão é água com gás, porque faz aquele negócio no estômago que, né? Então, Coca-Cola, e a gente não sabe todos os componentes da Coca-Cola, né? Pois é. E tem alguma coisa aí a ver com esse distúrbio de aumentar a compulsão. É bem interessante isso. Tem uma outra pergunta, doutora Maitê. Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade para eliminar peso, sendo fazendo jejum intermitente, dieta low carb ou tomando medicamentos? Excelente pergunta. Porque não é só a dieta que faz com que percamos peso, né? Então, como eu falei, 40% a 60% do nosso peso é genético. São mais de 200 genes envolvidos. Por isso que nós temos vários amigos ou parentes que comem muito mais que a gente e são mais magros, né? Fator hormonal. Então, olha só de ficar nervoso e estressado num dia, a gente aumenta pico de cortisol, ou de não dormir direito. Isso já retém mais gordura em 20% naquelas 24 horas. Fora a tireoide, fora a prolactina. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa de metabolismo, a gente não vai ser preconceituoso de falar que a pessoa está errada, que está comendo errado. Lógico, isso tem que ser mudado. Mas muitas vezes é um erro metabólico, que é essa tua pergunta, por que tem gente que responde mais a isso ou não? Que talvez a pessoa não consiga o gancho que é para acelerar o metabolismo. Então, por exemplo, essa pergunta é muito interessante. Por que, por exemplo, jejum intermitente dá certo para alguns e não dá para outros? Porque depende de vários fatores. Um deles é a resistência insulínica. Então, a gente tem um hormônio que chama insulina. Algumas pessoas que têm síndrome do ovário policístico ou resistência insulínica, uma tendência ao pré-diabetes, elas têm picos de insulina. Quem tem pico de insulina responde muito mais ao jejum intermitente do que quem não tem. E isso tem a ver com metabolismo, com a grelina, leptina cerebral, e tem a ver com vários receptores que a gente ainda está desvendando. Então, você vê que não é para todo mundo um jejum intermitente. É válido, sabe para quem? Para quem é compulsivo.
porque aí comendo de pouco em pouco não vai desenvolver aquela fomona de uma vez. Não é bom para quem é tendencioso a diabético, porque se você faz um jejum intermitente, quando você vai comer, você dá um pico de insulina alta no pâncreas. E tá comprovado que jejum intermitente sem low carb vai aumentar o índice de diabetes. Então, todo jejum intermitente tem que ser voltado com proteínas, saladas e legumes, evitar carboidratos simples, porque inclusive aumenta o risco da pessoa se tornar diabética. Olha que interessante isso. Agora tem uma pergunta da Cláudia: qual o limite da glicemia para o pré e para o diabetes? Mudou isso, doutora? Porque antes era um limite, agora é outro ou não? Continua a mesma coisa? Então, cada vez que a gente vai estudando e vai fazendo os congressos e guidelines, a gente muda alguns conceitos, né? Como que a gente preconiza hoje? Se a glicemia de jejum, que é aquela que a gente faz no laboratório de sangue, tiver até 99, é o normal, tá? Quando a gente aumenta do 99 até 125, é um jejum, é uma glicose de jejum alterada, que não é nem pré-diabetes nem nada. A gente aí tem que ir para uma curva glicêmica para saber se a pessoa não fez um jejum bem feito, se não comeu certo naquela semana, se tem algum hormônio alterando. Aí você vai para a curva, chama TTOG, a curva que você estimula com uma glicose e dosa o sangue dessa pessoa. Na curva glicêmica, de 140 a 200 é um pré-diabético e maior que 200 é um diabetes. Agora, a gente tem, quando você faz a glicose de jejum, você tem que ter 126 para cima é que a gente considera diabetes e a gente tem que ter 2 medidas no mínimo, tá? Outro fator que entrou como diagnóstico que não tinha antigamente é um exame chamado HB glicada. É o exame que vê em 3 meses do nosso sangue quantas vezes você teve glicose alta. Então, é uma média. Se nessa média tiver entre 5,9 e 6,4, é pré-diabetes. Se tiver maior que 6,5, já é diabetes. Então, é outro critério que a gente tem de diagnóstico. E outro critério que eu vou falar para vocês. Às vezes, alguém em casa tem aquele aparelhinho de ver a picadinha do dedo destro. E vai lá de brincadeira, deixa eu ver a minha, como é que tá. Pimba! Dá 200, mais que 200. Sai correndo, mais que 200, a gente também tem que depois investigar se não é diabetes. Porque quando a gente come, aumenta a glicemia, mas não é para passar de 200 quando é o pós-prandial. É complicado, né? Porque depende do dia, né? Do que você comeu, né, da tua compensação naquele dia, né? É complicado você medir e ter uma medida só e já achar que tá ou não com diabetes. Tem uma outra pergunta da Rose Webster. O consumo de bebida alcoólica aumentaram também na pandemia, além de engordar, pode causar dependência. Como ficar atento a isso? Consumo de bebida. Aumentou em 30% a venda de bebidas alcoólicas, né, nesse período. E todo mundo pergunta, mas doutora, quanto que eu posso beber para não me fazer mal, né? Organização Mundial de Saúde explica para gente, 20 gramas de álcool por dia é o limite permitido para não ter uma dependência, uma esteatose hepática, gordura no fígado. Quanto que equivale a isso? Vocês sabem que os homens podem beber mais do que a mulher. Sabe por quê? Porque eles não têm estrógeno. O hormônio feminino, ele piora a gordura de fígado na mulher, então a gente tem que beber menos. A gente só pode meia taça de vinho 4 vezes por semana e eles podem uma taça de vinho inteira 4 a 5 vezes por semana. Olha que sacanagem isso. Sacanagem mesmo. Agora, doutora, mas é mais fácil ver, pelo menos eu acho, né, de tudo que eu tenho mais amigo que tem gordura no fígado que amiga. E ela deveria ser o contrário, né, pelo hormônio. Pois é, porque seria até anticoncepcional, é um dos fatores de risco para piorar a esteatose então. que é estrógeno, né? Mas o que acontece? A gente sabe, por exemplo, cerveja. Quem bebe mais cerveja? Na média estatística, né? É mais homem. Cerveja é o grande vilão da esteatose hepática, das bebidas alcoólicas. Cevada é trigo. Então, olha só, uma garrafinha de cerveja de 600 ml equivale a 3 pãezinhos franceses. E um pão por dia, 2 quilos a mais no final do mês. Simplesmente isso.
né? Então, tem a ver com a gordura visceral. Então, todo paciente que tem essa barriga grande, seja homem, seja mulher, ele está com mais predisposição a ter diabetes, infarto, derrame e esteatose hepática, essa gordura do fígado. E da onde vem essa gordura? O pecado da gordura visceral, da gordura do abdômen, vem cerveja, principalmente, não fazer exercícios e comer carboidrato, fruta e doce à noite antes de dormir. Por isso que no começo na nossa conversa aqui, eu falei, não é para comer nada dessas coisas 8 horas antes de dormir. Ai, difícil, né? Porque agora em casa, todo mundo em casa, eu acho que praticamente as pessoas vão ter que se educar muito, viu, doutora Maite? Agora, bebemos muita pouca água, né? Sim. Você sabe que é um hábito que a gente deveria ter muito mais e ainda mais trancado em casa, acho que é menos, né? Pois Quanto que é. a gente tem que beber? 2 a 3 litros de água por dia. Quem faz exercício, 5 a 7 litros de água por dia. Olha só, é bastante. E às vezes é Caramba. difícil a gente lembrar, ainda mais no inverno, é difícil de lembrar. Então, sempre deixar a garrafinha perto do teu trabalho, sempre lembrar de abastecer essa garrafinha, porque aí você consegue se regrar. Se não tiver esse controle, a gente esquece de controlar até quanto que bebeu por dia. Agora, antes de mudar do assunto da água, voltando um pouquinho para a cerveja, doutora Maite, quem tem pré-diabetes também tem problema quem bebe cerveja, porque a cerveja se transforma em açúcar, é isso? Exatamente. Então, cerveja é cevada, é trigo, é carboidrato. Então, a cerveja ela faz muito mal para o diabetes, porque 32% dessa cerveja vai virar açúcar dentro do corpo. Então, você pensar, 1/3 da latinha de cerveja é Nutella, é chocolate, achocolatado. Então, na verdade, você está se enganando. Você acha que é uma bebida alcoólica, mas é um açúcar que está entrando em você. Pois é, muita gente não se toca disso, mas é real, né? Tem uma Sim. pergunta interessante do José de Arimateia: o que deve ser mudado na alimentação na fase de menopausa? É boa a pergunta dele, porque é bom lembrar que os homens têm andropausa, né? Porque parece que os homens também não entram na deficiência hormonal. Queria tocar nesse assunto, doutora. Ótimo. Então, a andropausa é a menopausa do homem. É que a É, andropausa ela acontece numa idade mais avançada. A mulher é mais ou menos entre os 45 anos de idade, é uma média para frente, e aham, os homens 65 a 70 que começa a andropausa. E ela não é tão abrupta que nem a da mulher, que em 2 anos, pum, ela evolui muito rapidamente. Do homem demora mais. E o homem, ele tem mais preconceito de procurar um médico do que as mulheres. É muito comum para a mulher ir no ginecologista todo ano. Mas os pois é. homens, só para ir no urologista já é um sacrifício, exame da próstata, aquela piada inteira, né? E o homem tem dificuldade de falar sobre perda de libido, bastante. Pois Porque isso é é. uma coisa comum. E E muda o repor humor dele também, doutora? Como da mulher? Porque da mulher muda o humor na menopausa, do homem também muda? também. A testosterona vai caindo na andropausa, aumenta a gordura da barriga, perde a força muscular, então fica com os bracinhos finos, as perninhas finas e barrigudo. Diminui a memória, a concentração, aumenta a procrastinação, que é ficar deixando para depois de fazer as coisas. Ah, Diminui a libido, a vontade sexual. Então você vê que testosterona no homem é o hormônio da vitalidade, não é só o é, hormônio sexual, né? Até fazer atividade física, acordar mais feliz, tem a ver até com depressão. Hipogonádicos, quem tem baixa de testosterona, tem maior incidência de depressão, inclusive. quer dizer, tem que repor. Tem como repor ou na alimentação? Qual a alimentação que melhora, doutora? É, na alimentação é muito difícil a gente conseguir repor em É, dose plena de andropausa, né? não, lógico. Alimentos que têm muita testosterona é até no Peru que tem a maca peruana, né? Que é uma leguminosa, que a gente até tem pozinho de maca peruana que aumenta, né, testosterona, mas a forma correta de se repor não é nem via oral, é transdérmico, tá? Para que não agrida o fígado. E a gente tem as formas injetáveis, intramusculares, que a gente consegue, com total benefício, aumentar a testosterona em níveis fisiológicos. Então, Olha, muitas pessoas acham, ai, não vou repor testosterona porque é bomba, é anabolizante. Não. Se a gente tomar a testosterona certa, na dosagem certa, com a indicação precisa, só vai ter benefícios.
até de longevidade para esses homens. Agora, a deficiência desse hormônio, ela pode causar alguma doença? Então, a deficiência de testosterona, quando é de criança, existe uma doença chamada, eu acho até bonitinho o nome, síndrome de Smith-Lemni-Optich. É a falta de Nossa. produção dos hormônios sexuais na criança que não desenvolve nem a genitália. Ah, Mas falando em homens, né, que já passaram pela idade de fertilidade e estão com a testo baixa, na verdade, eles vão sofrer disso, de depressão, de perda de libido, de muito cansaço, e aumenta o risco cardiovascular, o risco de ai, infartar. Então, tem que ser reposta, só tem que tomar cuidado. Alguns casos de pacientes que têm hiperplasia benigna prostática, aumento do volume prostático, porque a aham. testo pode aumentar o volume da próstata. Então, às vezes, a gente tem contraindicações nesse aspecto. Agora, e na mulher, tem algum alimento que ela possa melhorar a entrada na menopausa, doutora? Sim, é bem conhecido os alimentos fitoestrogênicos, né? Que aumentam o estrógeno, que é o que diminui o o fogacho, aqueles calores, o mal-estar, que melhoram a lubrificação vaginal. Eles estão principalmente na soja, no grão de bico, na amora, por isso que toma-se chá de Chá amora. de amora. Então, existem vários alimentos que são fitoestrogênicos. Principalmente a soja é a grande campeã que tem estrógeno. Agora tem uma pergunta da Juliana, vamos lá. Uma vez me falaram que chá e café não pode contar como líquido, é verdade? Ó, você sabe que chá e café não tem caloria nenhuma, então não engorda absolutamente nada se for Aham. sem colocar açúcar, né? E a gente tem uma quantidade certa de tomar. No máximo 600 a 800 miligramas de cafeína por dia. Porque o excesso pode dar taquicardia, euforia, perda de memória e bloqueia a L-carnitina, que aumenta a gordura visceral. Olha que maluquice, né? Nossa. Então, tudo tem que ser na dose certa. Mas a gente tem que tomar ele, sim, sem diluir. Então, tá certíssimo esse questionamento, cafeína, chá, o ideal é desse jeito. E outra coisa também, vitamina D. Tem pessoas que tomam a gotinha da vitamina D diluído no copo de água. Não pode, tem que ser na colherzinha e tomar ela, porque é lipossolúvel, também tem que ser absorvida sozinha. Agora, doutora, tem horários para tomar as vitaminas? Tem horários Tem. que elas metabolizam no organismo? Quais são os horários? Olha só, isso é bem interessante, quase ninguém faz esse questionamento, né? É. A vitamina D, ela é lipossolúvel, então ela é melhor absorvida depois de uma refeição mais gordurosa. Então nunca se toma vitamina D de manhã em jejum. A gente toma Ah, depois do almoço ou depois da janta. Cálcio, o metabolismo do cálcio ele é mais prevalente, ele é absorvido melhor se a gente toma à noite antes de dormir e não também de manhã, porque pode brigar com o fósforo, com o magnésio, tem aí toda uma explicação. Ferro, quem toma vitamina de ferro, não é junto com a refeição, porque o pH do estômago tem que estar ácido. Então, se a ah, comida ela alcaliniza, você tem que tomar o ferro longe da refeição, pelo menos umas 2 horas depois ou antes de se alimentar. Então é interessante, né? Porque tem a ver com a absorção da vitamina. não, e o organismo ele absorve cada um em um horário mesmo, né? Não tem muito que misturar tudo de uma vez, né, doutora? Essa coisa de vou tomar 15 vitaminas todas de manhã de uma vez, assim, eu acho que não, né? Sim. Outra coisa é que muitas pessoas têm desbiose intestinal. Então, a microbiota intestinal, nosso intestino, ele tem 300 trilhões de bactérias. Olha que horror. E se a gente não tem uma adequação dessas bactérias, a gente pode engordar com facilidade, a gente pode não absorver as vitaminas, a gente pode ter queda de cabelo, a gente pode ter baixa imunidade, tudo porque você não regularizou uma flora intestinal. Então, quem é constipado, ou tem diarreia, ou gases, tem que investigar, porque isso vai alterar toda a absorção de alimentos e de vitaminas do teu corpo. Ah, não, isso é super complicado, você não ter como pegar isso. Agora, doutora, me fala, colesterol, idosos e Covid.
uma combinação bombástica. Os idosos estão sofrendo muito com a pandemia, né? Porque eles estão reclusos, não podem sair de casa, muitos não têm nem como tomar sol, porque ficam dentro de apartamento. Agora, como eles podem melhorar um pouco essa qualidade de vida nesse tempo que eles estão passando? Existe Vivi, alimento? até o psicológico já é muito alterado, né? Porque assim, você É. imagina você ter restrição de não sair, de não poder fazer o que você quer. A vitamina D realmente é um fator de imunidade, e essas pessoas que não vão se expor ao sol, tanto idosos como outros, têm que repor com a vitamina D que a gente tem em comprimido, em gotinhas, né? E o colesterol é um fator também aí de risco, até para, a gente sabe, de infarto, de AVC e de complicações cardiovasculares e de complicações até para o Covid. Então, Aham. o que a gente vai fazer? Não vai poder fazer exercício. O idoso, nessa pandemia, tem que ficar em casa. Então, a gente vai ter que lançar mão de remédios para baixar o colesterol e de alguns alimentos que aumentam o HDL, o colesterol bom. Quais são? Feijão branco, quase ninguém come no Olha, Brasil, né? Mas feijão branco pois abaixa, aumenta o HDL, abaixa o LDL. Berinjela, né? Comer mais queijo branco do que queijo amarelo, evitar os embutidos, então linguiça, salsicha, copa, tudo isso piora muito o LDL. Sempre evitar manteiga e margarina, nenhum dos dois é bom, sempre preferir, ainda mais com idade, a gente tem que aumentar o nível de cálcio. Preferir um requeijão light, um cottage, uma ricota, e aí a gente vai driblando esse colesterol ruim, aumentando o HDL, que é o bom. aham. E tem muita o advento agora das pessoas terem muito problema de, ou fica com aquele pensamento, não posso chegar ao hospital, não estou me sentindo bem, como é que eu faço? Quer dizer, vira um estresse, né, doutora? E essa ansiedade que está, essa compulsão toda alimentar, né? Quer dizer, como fazer com que os idosos eles se acalmem? Tem alguma alimentação, alguma coisa que eles possam se acalmar nessa pandemia? Então, você sabe que esse estresse, essa ansiedade, ela começa a gerar até TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, levando até síndrome de pânico. E eu tive vários pacientes idosos diabéticos que não podiam sair de casa e começaram a ter tremores, taquicardia. E às vezes até você fica, será que eu vou para o hospital? Será que eu não vou? Aí eu vou me Pois é. contaminar. Lógico, qualidade de sono é muito importante para a gente diminuir esse estresse. O que a gente faz para dormir melhor? Melatonina é um suplemento para dormir que simula o hormônio da escuridão, quando a gente tem escuro. A gente, no hipotálamo, a gente tem todos os condutores de neuroendocrinologia que vão produzir melatonina, mas às vezes tomar uma melatonina agora não faz mal. Chá, quando a gente toma um chá quente à noite, a gente ajuda a acalmar. Não ter refeições muito pesadas, né? A gente sabe, se comer uma feijoada, comer um bifão à noite, você demora 6 a 8 horas para ter uma digestão de proteína. E aí piora a qualidade do sono, piora essa irritabilidade. A questão de dormir também com um banho quente à noite, ler um bom livro, são coisas que ajudam. Uma boa música, quem sabe fazer meditação, excelente para diminuir essa ansiedade. Pessoas que tocam um instrumento musical. Tudo que a gente faz que foca o cérebro em outro assunto, a gente tem o benefício de trazer o que? Serotonina, histamina, dopamina para o cérebro e adrenalina, que são os hormônios que regularizam o nosso humor, a nossa qualidade de vigia e de sono. Então, tem que usar essas técnicas. O que vamos fazer? Ou pegar um karaokê e cantar, ou, não sei, tem que inventar alguma coisa. Está tendo já muita serenata aí pelos prédios, né? O karaokê seria ótimo. Agora, doutora, a gente já vamos encerrar daqui a pouco. Eu queria só reforçar a história. Como fazer para melhorar a qualidade de vida durante essa fase de adaptação nos home offices? Na alimentação, regrando, como é que as pessoas têm que aprender a reaprender a comer, porque comiam no escritório a gente sabe que tem horário para comer, tem horário para o chá, tem horário. E em casa não, está tudo ali abertamente. Como as pessoas podem se reeducar, né, no home office?
Então, primeira coisa, sair da inércia. Como eu falei, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer, não sei o quê. Não é porque você não sabe que você não pode comprar coisas com qualidade. Então, home office não é férias, como alguns acham que pode comer tudo. E aprender algumas coisas, tá? Segunda coisa, só come errado quem compra errado. Então, se você sabe que tem a tendência de ser beliscador, de ser compulsivo, já não é para comprar. Se vai ter no armário, por que tem no armário? Você vai dar para o vizinho ou vai tacar pela janela, concorda? Se você comprou, você vai comer. Então, primeira coisa, na hora de comprar é que você tem que se regrar. Outra coisa, ter a rotina é muito importante para o equilíbrio do ciclo biológico, como a gente conversou, para toda a nossa cadeia hormonal e até para a alimentação. Então, mesmo que você esteja em casa, tem que ter o horário do almoço, do lanchinho da tarde, da janta, fazer com que a gente tem que simular como o nosso ciclo biológico estava acontecendo. Porque, como eu falei, vai demorar de 6 a 8 meses para vocês mudarem uma rotina para mudar esse ciclo biológico. Outra coisa, vamos escolher coisas gostosas, mais saudáveis, né? Eu não gosto de nenhuma verdura, eu só gosto de legumes, eu só gosto de brócolis. Ué, então coma brócolis todos os dias. Ninguém tá pedindo para você comer chicória. Você vê que a pessoa sempre tem uma desculpa, né? Mas pois é. Adapte-se, pare de ficar procrastinando atitudes de melhora da qualidade de vida. É só a gente que perde quando a gente fica colocando a culpa nos outros. Porque é o coronavírus, porque é o emprego, porque meu chefe é isso, porque eu não sei cozinhar. Mude. Se você não consegue, é porque você precisa se readaptar. E a gente, sempre que come proteína, a gente tem saciedade por 4 a 6 horas. Então, sempre procurar proteína do que carboidrato. Se fica comendo bolachinha, torradinha, pãozinho, a cada 2 horas a gente vai querer comer mais e sempre aumenta o quê? A vontade diminui a saciedade, engordando e produzindo os adipócitos, que é o que a gente falou que é até perigoso para o coronavírus. Então, é qualidade alimentar, quantidade é importante, é disciplina, é organização, é sair da inércia para achar que sempre, tudo poderia ser diferente. Não, você que tem que fazer diferente. Colocar a rotina dos horários é importante e sempre atividade física, quem puder fazer. Quer dizer, a pandemia veio para colocar o dedo na mudança mesmo do ser humano, né, doutora Maitê? Super agradeço a tua entrevista, adorei. Eu curto muito essa tua didática toda de endócrino, de dieta. Um dia vamos falar muito de dieta, que a gente não falou tanto de dieta agora, mas eu acho que estamos num momento de mais saúde, né? A gente tem que largar um pouco essa coisa da aparência e um pouco para a saúde. Mas agradeço a tua entrevista. Sou tua fã, viu, doutora Maitê? Eu também sou sua fã, você sabe disso. Eu estou muito feliz de estar aí com você. Eu estou te assistindo sempre. São pautas excelentes. Eu estou super. Você sabe, né? Eu pago um pau para você, essa é a verdade. Desde que a gente se conheceu, eu sempre gostei de você. É muito legal. Obrigada. Eu te admiro muito. Obrigada, doutora. Obrigada pela entrevista. Adorei. Até. Até. Beijos.